Olá! Se a tristeza tem um certo conforto para você, saiba que a mensagem no final desta análise é um convite. Hoje, os temas principais são, a prisão de uma figura ligada a um esquema bilionário no INSS e as conexões políticas de estudo, e também declarações do Valdemar Costa Neto, levantando aí umas questões sobre o ministro Luiz Fux e o futuro político. Expresso da Política, onde as notícias são servidas no ponto. Estamos também no Spotify. Vamos direto aos acontecimentos que marcaram o dia, então. A Polícia Federal prendeu hoje uma figura importante. Sim, uma figura conhecida como o Careca do INSS. Ele é apontado como a peça central num esquema gigantesco, sabe? De fraude contra aposentados, roubando benefícios mesmo. Isso teria acontecido, durante o governo Bolsonaro. A gente está falando de bilhões, viu? Bilhões de reais desviados. Bilhões. Nossa Senhora. E essa figura, imagino, não agia sozinha, né? Parece que as conexões vão, assim, bem além do esquema em si. Exatamente. A informação que está circulando assim é que ele teria sido colocado no cargo pelo então ministro Onyx Lorenzoni. E tem mais, olha só. Surgiram relatos de doações bem generosas, tipo na casa das dezenas de milhares de reais, feitas por gente ligada a esse careca para a campanha do próprio Lorenzoni. Entendi. E para a campanha do ex-presidente Bolsonaro, teve alguma ligação financeira ali também, que se saiba? Olha, o que se tem registrado mesmo é uma doação bem simbólica, tipo R$1, para a campanha do Bolsonaro. Isso parece ter sido parte daquela mobilização online da época, sabe como é? Onde pediam para os apoiadores doarem R$1 só para inflar o número de doadores. Pelo que consta, a própria campanha achou que isso dava mais trabalho contábil do que benefício real, né? Com tudo isso vindo à tona agora, a possibilidade de ter mais gente envolvida e mais detalhes surgindo é enorme, né? O que se comenta aí nos bastidores? Com certeza. A grande expectativa agora, é sobre uma possível delação premiada. Basicamente um acordo onde ele conta o que sabe em troca de uma pena menor, né? E isso, claro, estaria deixando muita gente graúda da política, pessoal ligado ao governo anterior, bem apreensiva. Com razão, né? Isso ainda se junta a outros problemas, como a recente condenação do próprio Bolsonaro por tentativa de golpe, com menção a regime fechado. Embora ainda cabam recursos, claro, tem todo um processo. Aqui é onde fica bem interessante. Não percam as notícias quentinhas que preparamos para vocês. Inscrevam-se no nosso canal. Agora, mudando um pouco o foco, mas, ainda falando sobre essas repercussões políticas que não param de surgir, tivemos umas falas recentes do Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, sobre o ministro Luiz Fux, lá da STF, o Supremo. O que ele disse que chamou tanta atenção assim? Pois é, o Valdemar Costa Neto deu entrevista sugerindo que o ministro Fux, quando ele se aposentar compulsoriamente do STF daqui a uns 2, 3 anos, ele poderia muito bem entrar para a política. O Valdemar chegou a dizer que o Fux seria um nome forte lá no Rio de Janeiro, talvez pelo PL, e que ouviu isso de amigos, uma coisa meio assim, plantada talvez. E aí, claro, já começam as especulações, né? O pessoal tentando conectar essa fala com as decisões recentes do ministro lá no Supremo. Faz sentido. É a questão que fica no ar, né? O próprio Valdemar comentou que ele percebeu como um tom político no voto do Fux, naquele caso, que acabou absolvendo Bolsonaro na acusação de golpe, sabe? Condenou só o tenente-coronel Mauro Cid. Então, a leitura que alguns fazem é que essa postura do ministro poderia ser um cálculo, né? Já avisando esse futuro político que Valdemar mencionou. E tem mais um detalhe aí que gerou um barulho enorme. Durante esse mesmo voto, o Fux citou um jurista alemão, um tal de Karl English, que teve ligações comprovadas com o partido nazista. Há quem interprete isso como um aceno, calculado para o eleitorado bolsonarista. Quase um apito de cachorro, sabe? Aquela mensagem cifrada para um grupo específico. Nossa, citou um jurista ligado ao nazismo. Que coisa! E ainda entra na história aquela confusão toda envolvendo o senador Marcos Duval, né? Como que ele se encaixa nisso tudo? Sim, pois é. Existe investigação sobre o Marcos Duval por obstrução de justiça, né? E ele mesmo alegou ter tido encontro com o ministro Fux. A hipótese que se levanta, e olha, isso precisaria ser muito bem investigado, claro, é se esse tal encontro pode ter de alguma forma influenciado uma mudança na postura do Fux,
principalmente nos votos relacionados aos atos de 8 de janeiro. Antes ele votava por condenações mais duras e depois passou a divergir, culminando nessa absolvição do Bolsonaro. Então, essa possibilidade de que o voto tenha tido alguma motivação política futura ou até sido influenciado por algo que o Duval, que, convenhamos, muitos consideram pouco confiável, possa ter dito, é o centro da polêmica agora e das investigações que podem sim respingar no ministro Fux. É uma situação delicada. Gostou? Apoie o canal no canto superior esquerdo da sua TV. Obrigado. A melancolia pode ser um lugar de refúgio, sabe? Uma maneira de se proteger do mundo. Mas o refúgio pode se tornar uma prisão. A gente pode honrar a nossa sensibilidade, a nossa profundidade, mas o convite é para viver essa emoção sem deixar de viver outras também. Um short de cuidado que reservamos para você